Olá, mais uma vez eu quero discutir a nossa quarta aula sobre a formação dos novos, no século XIX, ainda no Império. Para isso, nós vamos contar com a leitura e trabalho dos alunos da cidade de Pedrinho, pesquisas e epidemias na professorial, educação de 96. Nosso bicho aluno é um historiador que trabalha com essa questão escravista. Esse trabalho Cidade Fabril é uma pesquisa que é feita nos anos 80. Atualmente, Gigi Chaluz é professor da Unicamp e muito conhecido no campo acadêmico por seu trabalho em relação à escravidão. Aqui nós vamos pegar um texto Cidade Fabril sobre os cortiços, trabalhando com o movimento de construção dos cortiços e o fim dos cortiços, né, no Império, né, na República, em 1893. Para isso, né, vamos começar discutindo um pouco como é que surgiu essa questão dos cortiços nos anos. Bom, primeiro que o Império, a gente já viu na nossa aula, que há uma discussão sobre a própria escravidão, que a escravidão precisa ser refeita. Ainda não falava-se em fim do sistema, porque havia essa dependência, né, o medo de não conseguir sobreviver o setor agrário sem a mão de obra escrava. Né? Temos, né, os movimentos, que vai se pedindo uma flexibilização, aí você vai ter as leis do ventre livre, sexagenário, o fim do tráfico externo, depois o fim do interno, e aí você vai tendo uma urbanização já bem mestiça. Então, quem são as chamadas classes pobres? São os mestiços, os negros, os imigrantes, que vão aproveitar, né, os terrenos vazios ao redor do centro, principalmente em área portuária, no Rio de Janeiro, que é onde vai chegando os navios, principalmente os imigrantes, e aí vai se criando as moradias. Então, os cortiços foram levantados entre 1850 e 60, principalmente nessa área portuária, que é onde a facilidade de embarque e desembarque de pessoas que estavam vindo fazer América ou fugir de outros lugares. E aí você vai ter, né, quem são esses moradores? São os escravos livres, que são livres, os escravizados que foram livres, os que nasceram já livres, os libertados e os imigrantes, que vão ser chamados de capitães, né, pela elite, né, a pejorativa. E nós temos, dentre os moradores desses morros, né, nós vamos ter os escravos que vivem sobre si. O que é um escravo que vive sobre si? O escravo que vive sobre si é um escravo de ganho, que já é um escravo mais da humanidade. O que é o escravo de ganho? O escravo de ganho é o escravo que trabalha e dá uma grande porcentagem para seu dono. E aí eles preferem viver sobre si. Veja que isso já pode, né, já é uma entrada, né, no fim do sistema. Né? O escravo que vive sobre si, o dono só tem o poder político, né, sobre ele, né, o poder civil, mas não mais mantém esse escravo porque ele vive sobre si. Então, esse termo
chamada bem visível, né, do lado do centro, né, que estava ali mostrando, né, uma pobreza no Rio de Janeiro. E aí né, o fiscal de posto, né, vai sendo, né, formado, também são construções sem planejamento, então vai se construindo, né, quartos, pensões, um certo comércio, de 1850 a 1860 e vai ser derrubado em 1893 já com a República. Já que a República vai tentar de novo uma civilidade, humanidade, higienização. Mas vamos lá. Aqui temos uma foto do cabeça de porco, em 1880, né? Ele já bem expandido, né? O cabeça de porco. Você vê que são assim, construções desorganizadas, né? São quartos, não são casas, então são várias janelas, várias portas. E isso começa a causar um mal-estar, principalmente para a elite que mora no centro do Rio de Janeiro. Né? Quando esse mal-estar e começa a ser questionado a idoneidade das pessoas que moram no cabeça do povo. Aqui é uma foto, né, do cortiço já sendo destruído. Né? Você vê que um montoado de casinhas, né, que vai sendo destruída pelas máquinas, que a intenção do cabeça de cavalo para cabeça de porco é justamente pensar num outro tipo de moradia, porque essa moradia no cabeça de porco começa a questionar uma população pobre e uma população perigosa, que nós vamos chegar nessa população. Então, esse túnel, né, foi criado em 1893, no mesmo ano em que se botou abaixo o cabeça de porco, pelo prefeito da época, Barata Ribeiro, e derruba, né, vai lá assistir pessoalmente a derrubada do cabeça de porco e as pessoas saem correndo porque eles se recusam a sair e aí você tem um espetáculo terrível de pessoas correndo, aproveitando uma piscina de madeira e indo para um outro lugar. E aí dos cortiços do cabeça de porco, elas vão subindo e vão se instalando os morros que depois na República vai se denominar as favelas. E aí você sai dos cortiços do Império para as favelas no século XX. E aí já é um outro viés. No momento, vamos deter aqui, tem o cortiço. Né? E o cortiço, né, essa denominação de cortiço, ela vem da ideia da cortiça, né, da abelha, cheia de casinhas amontoadas. Então, é por isso que são chamados de cortiços, porque são desordenados. E não tem uma padronização, né, uma cozinha coletiva, tem banheiros coletivos, uma lavanderia coletiva. Então, isso vai sendo, né, construído com as ideias dos indígenas e a implantação da medicina social, né, vai se tornando uma situação de defesa pública, de calamidade, de defesa pública da saúde. E aí nós vamos chegando lá, né, explicando melhor cada detalhe quando eu chegar na questão política que levou a derrubada do cabeça. Aqui mais uma foto, né, muito de cima do cabeça de porco. Essas fotos são mais do fim
trabalhar as questões de ordem da cidade. O Império, depois de 1850, começa a se preocupar com essa organização urbana. Então, você vai ter a civilização urbana, que vai sobrepor aos tempos coloniais. Os tempos coloniais é mais remetido ao agrário, ao campo. E então, o Dom Pedro II, como o imperador que quer trazer a ciência, o conhecimento já discutido isso antes, na questão do ordenamento da cidade, dos arquivos públicos, da biblioteca pública, da criação dos institutos históricos. Então, você tem todo um aparelhamento, né, cultural, científico, e falta colocar essas ideias para as pessoas. E aí você tem um país muito mestiço, um país muito cultural, vamos dizer assim. Então, a civilização, ela vai ser o custo para se colocar essa humanidade. A humanidade vai estar atrelada à civilidade. E o
ligado a uma civilidade. E aí esse trabalho, né, tem que as famílias, né, guardarem dinheiro, tem o homem, no caso, né, tem que guardar dinheiro para ele se organizar. Então, se ele não tem, se ele não guarda dinheiro, se ele faz trabalhos, né, que são de baixo lucro, né, então ele é visto como um desregrado, ele é visto como um marginalizado, ele está fora. Então, você vai colocar, né, os classes pobres, classes perigosas. E quem são essa classe pobre? Como eu falei para você, a classe mestiça, a classe de pele mais escura. Então, essas que são perigos, né, são perigosas. E aí, quando o racismo, né, a eugenia vem com mais força no século XX, né, estigmatiza muito mais as pessoas de pele escura, que é o que acontece ainda hoje, né? As pessoas de pele escura são pessoas que a sociedade acha que elas, né, são desonestas por natureza, né, que elas não são de confiança. Aí a cor da pele vai dizer se você é de confiança ou não. E aí tira totalmente a humanidade da pessoa, né? Vai o estigma pela cor. Então, se você, no caso, no Império, se você é imigrante, você é desonesto. Se você mora num cortiço com a pele escura, você é desonesto. Se você é um escravo que vive sobre si, você ainda é mais desonesto ainda, porque você é um escravo que vive escravizado aqui, que vive sobre si. Esse conceito de viver sobre si, né, é uma forma que também que vai separar, né, o livre do escravizado. E a medicina social é que vai colocar todo o processo de que os morros, né, os cortiços, eles são perigosos para a cidade toda, porque eles são focos de bactérias, eles são de mau costume, de promiscuidade, né, de falta de moral. E aí você está podendo lembrar que é o mesmo tratamento que é dado aos indígenas, né, que falam do comportamento indígena, o comportamento desregrado, as comunidades indígenas, né, mora muita gente nas casas, né, dorme muita gente junto numa grande. Então, eles são promíscuos. Aí você tem os dois paralelos. Você tem na colônia, né, a promiscuidade indígena, e agora você tem nos morros a promiscuidade das classes pobres, classes perigosas. E aí você vai se criando um imaginário social que são pessoas que não merecem, né, a nossa confiança de todos. Né? É necessário trabalho, né, trabalho doméstico, vão ficar com essas pessoas, não tem muito bem, vão ficar com elas, e aí isso vai resultar num trabalho mais baixo, né, que parece uma ajuda, né, parece um favor. Aqui no Brasil é muito isso, né, no trabalhador doméstico, até organizar uma CLT para eles, né, organizar o trabalho. Então, assim, você vai ver uma imensidão de pessoas que são os trabalhadores dos cortiços, são lavadeiros, são passadeiros, são vendedores ambulantes, são moradores que também não fazem nada, né? Não há uma estrutura para a escolarização. Então, você tem todo esse cenário, né, dessa diversidade urbana e esse estigma, o estigma das classes pobres e classes perigosas. Né? E o Estado, né, no caso do Império, ele vai tentar organizar, né, essa urbanidade, tirando, né, tirando de cena do centro do Rio de Janeiro, né, do centro
mais essa preocupação com quem circula, quem anda na cidade e os cortiços, a partir de 1871, ou seja, né, depois da lei do declive. De todo o processo do sistema escravista, das medidas que colocam os escravizados em outro patamar de liberdade, de adentramento dentro da cidade, não há nenhum problema, não há nenhum registro antes de 1871, né, que vá fazer um mapeamento de quem são as pessoas. Porque pós 1871, né, com as leis de conduta que vão exigir carteira de trabalho, que vai exigir um cadastramento de quem é o morador, né, onde é que ele mora, se mora no cortiço, se mora mais perto, se é casado. Então, esse mapeamento, né, pode, no que você constata aqui, como que coloca, é justamente uma demonstração, né, uma constatação de que a Câmara, de que o imperador e os ministros que são executados, há um temor de que as camadas populares, né, adentrassem o Rio de Janeiro, convivessem com a elite, e aí você vai tendo essa distinção social já na formação do Estado-nação. É uma questão que vai se construindo, né, e no Brasil você tem esse abismo que é a distinção social. Tudo é um motivo de distinção social. Né? O que acontece no Rio de Janeiro, né, é que vai sendo um cabeça de porco, chamado de um guarda-porco, né, que é uma expressão da cidade, onde lá a cidade é um covil de libertinagem, é um covil de desonestidade, né, de roubo. E aí vai envolver todo mundo. E aí entra junto no cabeça de porco os trabalhadores e os que não estão trabalhando, vamos dizer assim. Os que estão desempregados que não conseguiram se inserir em lugar nenhum. Né? E também, né, o estigma, né, dos viciados. Assim também vai sendo construído, né, dentro ainda no início do século XIX,
abolição em 88 e depois a República, porque o cabeça de porco ele vai ser botado abaixo na República. A República ela é mais higienista. Mas nós estamos colocando, né, que o próprio cabeça de porco, né, a própria questão de que ele vai se organizando, né, de como esses padrões vão se constituindo, principalmente pela leitura dos trabalhos franceses, né, embasados na eugenia, e na França você vai ter também essa questão, né, do pobre, do imigrante, do liberto, escravizado, né, e isso vai chegar aqui no Brasil com uma força maior, porque você vai ter esse liberto, mas ainda tendo o sistema escravista. E aí vai se construindo esse imaginário classes pobres, classes perigosas. Então, os trabalhadores, os imigrantes são considerados os traficantes, porque eles chegam no Brasil sem ter uma mínima condição, então eles vão se valer da prostituição das moças. Né? E quem são essas moças? A grande parte são as moças do circuito, não são moças pobres. E moças pobres que estão dentro do padrão de mestiçagem. Ou são negros, ou são mestiços, pardas, ou mesmo brancos das famílias empobrecidas, né, dos imigrantes que chegam a morar no morro. E aí também quero levantar essa questão, né, da própria ordenação, né, do corpo feminino, né, que vai sendo levado para a prostituição, e é lá onde o Gilberto Freire, né, coloca que é um ideal para amar. Né? A mulher párrea, a mulata, ela é um ideal para amar porque ela tem todas as condições, né, de sensualidade. E isso também é mais um estudo no Brasil que coloca as mulheres mestiças e pardas numa condição de sensualidade que praticamente envolve essas questões sexuais. E isso atrapalha muito o desenvolvimento no país, porque as mulheres ficam alvo de vítimas sexuais. O mundo pensa na brasileira como uma mulher sensual, uma mulher para o sexo. E isso vai também entrar dentro das críticas ao curtiço cabeça de porco, justamente também, por exemplo, é um monte de promiscuidade. Promiscuidade porque existem pessoas, trabalhadores, trabalhadores noturnos. Quem são os trabalhadores noturnos? São do império, são os garçons, são as prostitutas, são os que estão na rua acendendo lamparinas, né, são os que estão conversando, né, são os produtores de lixo. Então, esse ambiente todo noturno também é marginalizado. Né, e ele é marginalizado porque está fora, né, do âmbito da civilidade sanitária. Então, você tem vários discursos nessa transição do Império para a República. Né? E o Império é o que vai mais trabalhar tentando barrar os cortiços, mas no sentido de mostrar, né, para a comunidade, para a sociedade, que eles são perigosos, aumentando, né, a classe, né, a classe pobre como classe perigosa, pegando as ideias eugenistas da França, principalmente, né, e coloca o branco como um soberano hegemonicamente, né, uma raça
vai ter no Império uma empresa étnica que vai tirar um espaço, como no caso do cortiço de cabeça de porco, onde vai ser no bota abaixo, e a população vai subindo. A população vai subir o morro e vai virar as favelas. Não resolve a vida das pessoas, porque elas continuam sendo perigosas. Né? A favela muda só um outro nome, só não digamos que as favelas sejam mais organizadas. A questão no Rio de Janeiro, hoje, né? Os morros têm uma estrutura gigantesca, né? As terrinhas, as escolas de samba que têm as suas comunidades, que anteriormente eram favelas, onde essa população, né, pobre, essa população mestiça, ela pode se manifestar, apesar das críticas, né, das muitas críticas que se faz, eu vejo como uma manifestação cultural bonita e interessante. E aí, todo esse movimento, né, histórico, né, começa por essas leis de conduta que vão modificando a vida dos trabalhadores pobres. O primeiro estigma é de colocar que se você não trabalha, seu trabalho significa um homem, né? Se você não trabalha, você é vagabundo, você é desonesto. A própria Câmara Municipal, no Rio de Janeiro, ela vai estar trabalhando com essas medidas de conduta para a população, para proteger a elite do crescimento dessa população pobre. Quando se coloca que o trabalhador, né, ele tem que guardar dinheiro, ele não pode ter essa vida noturna, ele tem que ser regrado, ele tem que preservar uma moral, e essa moral, ela parte dessa questão de família, né, de dar um bom exemplo, né, de estar dentro de uma estrutura familiar europeia e católica. No morro, no cabeça de porco, né, como há uma diversidade de pessoas, né, você tem os imigrantes que de outros países, você tem os libertos, você tem os escravizados, né, que vivem sobre filhos. Então, você tem uma diversidade muito grande e você tem a própria construção das moradias. Quem constrói esses casas? Quem constrói essas casas são os moradores, que pegam, né, geralmente o cabeça de porco, ele era feito de madeira, de estaca de madeira, né, que vai fazendo quarto, e aí temos um livro do homem de Azevedo, o Cortiço, né, o Cortiço é justamente, ele fala justamente do cabeça de porco, né, ele vai contando as histórias, né, do Cortiço, né, de pessoas, tem um imigrante, tem as prostitutas, tem os trabalhadores, e tem toda uma visão estigmatizada das pessoas, e o livro ele trata do período bem longo, um período de mais de 10 anos, então ele mostra como cada personagem
Ceará vai abolir em 1883, né, e a abolição geral em 1888. Então, você vai tendo já situações que são indispensáveis no sistema escravista. Nesse sentido, é que vai se construindo, né, esse imaginário e, ao mesmo tempo, as leis que vão reforçar, né, que as camadas populares, os abastados, né, vão sendo marginalizados. E aí também é o nascimento do marginal, né, do que está à margem, né, da cidade. O Cabeça de Porto, ele é dos arredores do centro, né, numa área portuária, e é por isso mesmo que ele vai ser destruído, porque ele vai sair, porque no século XX, no final do século XX, vai ter um embelezamento da cidade. E aí ele não pode ficar, porque ele é uma construção desordenada, é colocado como um local promíscuo, né, marginais, as classes pobres são classes que elas devem se afastar, elas devem estar em completa observação, em completa vigilância, né, como eu coloquei para vocês, é que a partir de 1871 há uma preocupação de registrar, né, quem são os moradores de novo, né, esse registro de quem são eles, o que fazem, para ficar praticamente com uma ficha policial, sabe, onde pegar. E isso, a gente também, né, pode entender que é uma própria ainda uma extensão dos anúncios de escravos que fugiam, né, de infrações, de escravizados, né? Então você vai tendo uma outra resposta. E é o Estado que vai manter todos esses estigmas, né, com as pessoas libertas, as pessoas livres, escravizadas. Então, isso nos constata que nunca houve, dentro da nossa legislação, um projeto de inclusão das camadas pobres, das camadas mestiças, dentro da sociedade, para que pudesse, né, ter uma oportunidade de crescimento, oportunidade de desenvolvimento. Já são taxados de perigosos por sua condição de cor e situação econômica. E isso levou ao Brasil a pensar muito equivocadamente que o nosso problema era que o brasileiro ele era preconceituoso com a classe social e não com a cor, né? E sim com pessoas pobres. Só que no Brasil, né, considerando o nosso cotidiano, essa máxima não vai se sustentar, porque você vai tendo pessoas, né, negras, pardas, né, que vão ascendendo e não são aceitas. E aí o século XXI abre, mostrando que há sim um preconceito racial forte e menos de classe. De classe existe, mas menos com relação à cor. E essa construção de império no novo cabeça de porco, nas medidas de lei de conduta que vai se construindo, né, o discurso higienista e eugênico da França, que chega ao Brasil, considerando que os intelectuais, né, eles têm uma força muito grande, porque o império trabalha com a ciência. Então, a ciência da mente do século XIX é a ciência da eugenia, a ciência da fenomenologia, né, onde pelo formato da cabeça, pelo formato da boca, dos olhos, você vai tirando características inatas da pessoa, que são, ou são virtudes, ou são defeitos. Vamos colocar aqui defeitos,
colocar, né, que ou estudos ou estigmas de maledicência, né, estigmas de ser um assassino nato, o Cesare Lombroso, né, que tem um estudo da eugenia, do Cesare Lombroso italiano, que vai dizer que o assassino já nasce assassino pela sua própria natureza, pelas suas características físicas, pela sua cor, o jeito que ele se coloca. E essas ideias vão terminar todo o final do século XIX e o século XX. Chegando no Brasil, ela tem muita força. Ainda mais porque nós estamos no país do espírito, e progressivo, e aí você tem uma realidade, né, onde você vai fazendo esses elementos de humanidade, onde coloca, né, um fator de eugenismo, né, que vai estigmatizar as classes das pessoas de baixa renda, né, os abastados, são automaticamente pessoas perigosas. E é isso no Brasil, isso é muito forte. Há muitos estigmas pela forma de dizer, agora com a internet que abre, muitos estigmas, né, de discursos das pessoas não têm nenhuma vivem abertamente, né, elas não têm nenhum respeito de falar, né, sobre as pessoas, né, de pauta. E aí, para a gente encerrar, vamos colocar aqui as questões significado, o que é civilizado, essa qualidade pode ser associada ao abuso de pessoas livres, que contribui para o final do princípio capitalista. Bom, essas são as questões. A nossa foi baseada no espírito do cidade científica de saúde. Então, vocês assistam e resolvam as questões. Um abraço.